Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um Pod Palco. Bruno Nunes aqui na área. E com ele do meu lado, que é um comediante profissional. Toma na tua cara. Aleijado profissional. Profissional, vivo disso, graças a Deus. Tem 7 anos. E vai se tornar um palestrante profissional. Palestrante profissional, tu acredita? E Eu ninguém dava acredito. nada por mim, agora estão dando menos ainda. Até o Sebrae já tá de olho pra contratar. Sebrae, meu irmão, tem duas pessoas, duas empresas grandes que estão de olho em mim. O Sebrae pra me contratar e o Santander pra me cobrar. Nossa, que relação tóxica. As meninas passam o dia todinho ligando pra mim, pô. Não tem quem aguente, né? Mensagem, não sei o que. Totalmente abusiva essa relação. Eu não aguento mais. Fica no pé. Ainda fica no pé direito que eu não sinto. Que é melhor pra não ficar o pé. Olha, sabia que o defeito, a maior dificuldade para o camarada que é manco é dar o primeiro passo. E pra mim que é pior, que eu sou manco da perna direita, então é muito pior. Você tem duas pernas fracas? Tem que começar com o pé direito. Como? É a podre, meu amigo. Aí ou não começa ou começa com a perna esquerda. O cara fica no dilema, entendeu? Mas vai dar certo, vai dar certo. Tem que pisar nos lugares com o pé direito pra dar sorte. Fudeu. Aí acabou-se, meu amigo. A minha perna é bem migada aqui. Eu dou aqui, diga onde eu tocar será meu. Não tem ponto de correr não, meu amigo. Ai, que desespero. Mas agradecer aqui meus patrocinadores, viu? Jamerson Free. E NSS, obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Se não fosse o NSS, é o rombo da Previdência, ó. O pai. Por isso que é profissional, né? Profissional. Recebe pra isso? Eu vivo disso, rapaz. Inclusive, já pagaram INSS esse mês já? Pague que eu tô precisando desse dinheiro. Pois pague, pois pague. Pois pague, meu amigo. Mas é isso, Bruno, obrigado pelo convite, meu irmão. Obrigado, de verdade. É sempre um prazer estar aqui com figuras ilustres, aprendendo bastante. Sempre aprendendo, né? E sempre agregando coisas inúteis. Nada de inútil. A gente sempre aprende pra caramba nesse podcast. Eu sempre falo que eu sou o que mais aprendo. E você, depois de confessar tudo isso aí... Do nada, agora nós vamos fazer um papo bem confesso. Vamos nessa. Porque ele é marqueteiro e confessa, ou confessa que é marqueteiro. As duas coisas. Olha aí. Marcos Tonin. Tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Bruno, deu certo, né? Deu Deu. certo desde o ano passado. Tá ótimo, muito bom. Ótimo poder bater esse papo com vocês aqui, a gente trocar essa ideia de comunicação, de marketing digital, falar sobre isso no ambiente dos palestrantes, inclusive também sou. Sim. Então vai ser um papo bem bacana, vamos lá. A gente quer falar bastante aí sobre esse mundo digital, o mundo do marketing, a importância disso para os palestrantes. Aí vai ser muito importante para a gente aprender um pouquinho mais também e para os nossos queridos palestrantes aí aprenderem a importância do marketing digital para a carreira deles. Mas antes, Bora. Eu preciso agradecer os meus patrocinadores aqui, que senão o Maurício corta meu pescoço. Muito obrigado, pessoal da Mais Leads Palestras. Eles que são os responsáveis por multiplicar os conteúdos dos nossos palestrantes. Então, você tem conteúdo, você tem um monte de coisa, mas você normalmente não tem tempo, porque você está preocupado com palestra, Verdade. um monte de coisa. Então, eles ajudam a multiplicar esses conteúdos. Você cria a ideia base e eles vão multiplicar e criar materiais para você poder postar. Inclusive, cortes de podcasts e tudo mais, eles fazem tudo isso para os nossos palestrantes. Então, se você tem interesse em multiplicar o seu conteúdo e gerenciar suas redes sociais, o pessoal da Mais Leads, entre em contato com eles, que eles vão aí te ajudar e auxiliar nisso. E também o pessoal da Suma Uma, a agência Suma Uma, que é a responsável por criação de landing pages, de palestras e também das propagandas e ads no Google para fazer com que os clientes te encontrem. Então, entre em contato com o pessoal da Suma Uma para cuidar aí dos seus Google Ads e ter um site bonito, uma landing page bem posicionada no Google. Claro que eu não posso deixar de falar do pessoal aqui desse maravilhoso lugar que é a 2T2 Studios. Top, hein? E também o pessoal da Like 35, que é responsável por essa imagem. Depois você vai ver essa imagem que deixa a gente mais bonito. Pô, tamo bem nós três, então. Esse aqui... É bonito demais, homem. Pô. Rapaz, se eu tivesse num filme de Hollywood, eu não ficava Não estaria bonito tão bonito desse assim. jeito. Então, se você tá me achando feio, É porque você tá vendo errado. é porque, meu É só amigo, ao TV. vivo é muito pior. Porque melhorou muito com essa imagem. Melhorou muito, meu amigo. Tá vendo meu shape? Olha meu shape. Fisiculturista agora. Pô, É, tá Começou bem. a treinar.
Começou hoje? Começou hoje. É que eu tô no peso micróbio ainda, mas daqui pra outubro de 2027 Mas é porque já melhorou, entendeu? já melhorou, pô. Era pior. É 1% todo dia, não é assim que fala? É, Ele 1% tá. nunca chega em 100%. O problema é que as impressionante. pessoas acham que é estar em 1% todo dia, não melhorar 1% todo dia, né? Tá pago. Eu digo, e a Smart Fit tá emprestando dinheiro, é? Todo dia tá pago esse dia. Mas vamos lá, agora voltando aqui agora pro nosso assunto. E essa ideia do marqueteiro confesso, ou eu confesso ser marqueteiro? Tá na camisa, eu sou marqueteiro e confesso, ou sou marqueteiro confesso. Tá aí, cara. É as duas coisas, né? É realmente incorporar isso, é viver isso, é entender que é um servir na relação de saber como é o marketing, ou pelo menos no meu entendimento de marketing, servir aos outros e levar essa mensagem. E aí, pela palestra, que é uma das coisas que eu mais entrego, também existem outros formatos, que existe o treinamento, que ele tem um pouquinho maior, o atendimento de mentorias, mas a palestra realmente é onde isso se expressa muito, assim, de levar essa mensagem do marketing nessa brincadeira de jogo, de palavras aí do marqueteiro confesso, que veio inclusive de uma brincadeira antiga de escola também, da faculdade. Brinquei que não poderia concordar com tudo que a minha melhor professora me ensinou. E ela não gostava do termo marqueteiro. Então eu falei, não concordarei, serei um marqueteiro. Ela queria que a gente fosse profissional de marketing, porque ela ficou com essa história do termo deturpado. Um mercadólogo. Mas por que a gente vai aí? Porque 5 políticos, ou, sei lá, marqueteiros de políticos deturparam isso, a gente vai achar que realmente esse cara, essa expressão te engana, né? Então eu falei, vamos ser um marqueteiro do bem. Vamos assumir isso. Eu brinco, existe um engenheiro, advogado, arquiteto, também quero o meu nome aqui, não quero ser o profissional de alguma coisa. E mercadólogo não dá. Não tem credibilidade. Rola. Aí eu falei, não, vai ser marqueteiro. Mercadólogo, você estuda com mercado? Rapaz, eu já vi muita estudei coisa. mercado pra caramba, né? Eu já vi muita coisa na vida. Agora, ressignificar a palavra marqueteiro, isso aqui é uma coisa. Então vai. Vamos ressignificar. Eu gostei. Na verdade, a gente só não vai cair naquela onda que esse cara vai te enganar. Por que ele virou um sinônimo de uma coisa ruim? Coisa ruim, né? Pode sim. crer. Mas enfim, né? A gente sabe que... e aliás, de repente aquele cara que enganou, ele não era nem marqueteiro, ele era um publicitário. E aí foram lá e botaram o termo do marqueteiro. E a culpa é nossa. De repente ele se formou em outra faculdade, não era nem do marketing. Às vezes ele nem era publicitário, nem era marqueteiro, ele era só picareta. Picareta mesmo. Às vezes era isso. Aí, poxa, né? A gente é prejudicado por isso, mas eu nunca apareceu diretamente pra mim um problema relacionado ao marqueteiro, mas essa conversa sempre Sim. Legal e tal. Mesmo que a pessoa tenha introjetado um pouco disso, mas a princípio eu não vi portas se fecharem por isso, e já faz um tempinho que tá assim, e seguiremos fortalecendo os marqueteiros. Eu também sou marqueteiro e confesso, porque eu fiz faculdade de marketing também, então eu posso falar dessa forma. Então por isso somos marqueteiros, estamos juntos nessa. Tamo junto. Trabalhei bastante nessa área também. Hoje é mais pro marketing pessoal e pro marketing da Polo. Então eu tô sempre lá com o pezinho dentro do marketing, sempre que paixão não tem como, né? Eu gosto, me formei, fiz faculdade disso, comecei a trabalhar na área com 16 anos. Eu já trabalhava em agência de publicidade. Então eu já estava meio envolvido ali desde o começo, mas eu vi que foi passar um ano dentro da agência foi que eu descobri que eu não queria ser publicitário, sim, marqueteiro. Que são coisas diferentes. Que é difícil explicar isso para o mercado usual, onde a gente tem uma base de marketing que se trabalham 4 P's, 1 P é promoção, publicidade entra ali dentro disso, sim. Mas se botou tudo num liquidificador para falar sobre marketing digital, como se marketing digital fosse igual a postar algo na internet. E ficou um sinônimo ali disso. Marketing digital virou preciso ter uma rede social. Sim. E não é isso. É muito simples. É muito simplista essa análise, esse pensamento para a gente pensar em marketing digital. Sim. Eu não tiro a estrutura nominal marketing digital, mas a gente precisa pensar além. Então eu não posso pensar que é fazer um card, fazer um vídeo, não importa o formato, não importa a rede social, não posso imaginar que seja postar algo Fazer só. uma publicação. Não pode. Ter marketing digital envolve muitas outras coisas. Inclusive a multirede ali, né? Que são várias redes. Não é trabalhar só uma, é isso? A questão das redes é a seguinte.
não deposite seus ovos em uma cesta só. Isso é um ponto claro. Sim. E outra, a gente precisa entender o balanço dessas redes. Se eu só tiver redes que eu vou chamar aqui de terrenos alugados, por exemplo, as maiores são alugadas. Sim. Instagram, YouTube, TikTok. Quando eles mexem no botãozinho do algoritmo lá na reunião que eles têm de noite, eles não pedem a nossa opinião. Não. E a gente já tem e a gente vai precisar aceitar as regras. Só que essas têm um maior alcance, têm uma audiência muito grande. Ótimo. Agora, o que eu faço também para abastecer redes que são mais próprias? Por exemplo, um site. Quem sabe, um blog dentro do próprio site. Legal. Algumas coisas que eu tenho maior controle. Uma estratégia de e-mails é isso. Aliás, parênteses, eu gosto muito quando quando eu falo sobre estratégia de e-mails, a gente faz assim. Estratégia de e-mail? Como e-mail? assim? E-mail. Quem abre e-mail? Vocês sabem que... Sabem, mas de repente a gente nunca parou para pensar isso, né? Nossa, e-mail não é só para fazer o login no Facebook? A primeira análise é: o que você faz na internet sem ter um e-mail? Nada. Ah, mas eu só tenho para cadastro. Ok, tudo bem. Esse é um ponto. Mas de todas as redes sociais que vocês conhecem desde que vocês começaram a trabalhar, só 2 ainda existem. E-mail e blog. Sim. O resto foi caindo ou foi surgindo depois do que começou lá atrás. A questão do e-mail é a seguinte, ela é muito simples para a gente falar sobre taxas, né? Dizer assim, poxa, eu tenho uma taxa de abertura, vamos fazer uma estratégia de e-mails e vamos fazer uma taxa de abertura de 20%. Ah, não, 20%? Eu não vou trabalhar por 20%. Então, olha a tua taxa do Instagram. Ela é muito menor. Ela é muito menor. Então tem um monte de coisa que quando a gente começa a botar na mesa... Tá sendo considerado bom 5%, né? Tá sendo já um nível alto. De 15 a 20 é incrível. Incrível. Mais que 20 aí é a base pequena, base muito próxima, base quente, aí é outra história. Aí já não tem, não vai ter tanto volume. Mas quando a gente começa a falar sobre canais é isso. Então a minha regra para canais é o seguinte, eu uso uma premissa que eu desenvolvi aqui para explicar para as pessoas, que é a regra das 2 premissas. Eu tenho um canal, eu preciso estar trabalhando muito bem nele para partir para o próximo canal. E aí, o que é estar trabalhando baseado na regra das 2 premissas? Eu preciso ter capacidade de produção de conteúdo frequente, e aqui bem estabelecido, dias, estruturas editoriais e tudo mais. Então, eu estou presente para produzir o conteúdo e estou presente para me relacionar, para responder, para interagir e para participar deste canal como um observador também. Então, se eu tenho essa capacidade já hoje, por exemplo, vamos criar um exemplo prático. Eu estou no Instagram e eu entendi que aqui não é nem certo nem errado, mas eu entendi que 5 posts por semana, de segunda a sexta, me trazem uma presença, eu consigo abastecer meus stories muito bem, respondo bem às pessoas e sei o que está acontecendo na rede, eu entendo que eu quero abrir um próximo canal, ok. Você tem uma quantidade lá, ninguém está dizendo se 5 é muito ou pouco, mas tem uma quantidade, né? Não vou falar sobre 1 post por semana, né? Então ele tem 5, ele vai entender que ele vai partir para o seu LinkedIn agora, pensando no nosso caso de palestrantes, quem sabe seja um canal bastante propício para isso. Sim. E aí ele aplicou a regra das 2 premissas, ele tem conteúdo e tem relacionamento. Aí ele vai para o próximo. Pô, que da hora, hein? Já acabou, valeu. Acabou, obrigado pela aula de parar hoje, aqui, é já. isso. Forte abraço, gente. Para mais dicas, compre o curso aqui do meu amigo Marcos. Não, mas a gente fala muito isso para os nossos palestrantes, essa questão, né? Você precisa estar presente, mas realmente tem que entender o seu público. Seu público está onde? Começa por aí, né? Não adianta eu querer falar para RH e soltar um monte de conteúdo no TikTok que o RH não vai ver. Né? Então eu preciso analisar aonde está o meu público, que é o público que eu falo nas redes, para poder saber qual que é a principal rede, certo? Então, beleza, o RH. O RH tá onde? No LinkedIn. Então eu vou ter uma rede mais forte no LinkedIn. Então no nosso caso, a gente tem o Adriano Lima, que veio do RH, um gênio do RH, e ele no Instagram ele tem, sei lá, seus 40 mil seguidores. No LinkedIn ele tem mais de 200. Ele é potente no LinkedIn, 200 top mil. voice. Tá? Entendeu? Mas é a rede que ele fala mais, é a rede que tá conversando com ele, é o público dele. Mas aí o palestrante, ele não tem que pensar também só nessa questão de onde está o meu público que eu converso. E sim, preciso estar onde também o contratante está, né? Que é outro público.
que também precisa ser conversado com ele. Por isso que ele vai abrindo seus canais. A ideia é o polvo, né? O polvo. Sim. Com os seus braços aqui. Eu fui fazer polvo pensando num pavão aqui, né? Um polvo. Exato, né? Mas tudo bem. Mas é essa a ideia de ter os braços e sim, mas tem que conseguir alimentar. Porque o que a gente mais percebe, o que a gente mais vê é: vou te mandar uma mensagem, tu não vai me responder. Uma coisa é tu querer me ignorar, outra coisa é tu não ter visto. Sim. A maioria não viu mesmo. Ela não tá ignorando de propósito, ela não viu, ela não abre, ela não vê o direct, passa, ela não vê o comentário no post, ela não interage, ela não faz o próprio algoritmo trabalhar a favor dela. E eu vejo muito isso dentro do nosso meio acontecendo também. E recentemente a gente teve uma imersão com alguns palestrantes juntos e a gente falou muito sobre isso, e até por eu ter uma presença efetiva nos canais digitais, também se trocava muita ideia sobre isso, sobre, poxa, eu queria fazer isso também. E aí as argumentações elas vão sempre caindo para uma viela muito estreita, que é: eu não tenho tempo para fazer isso. Sim. Essa é uma das objeções maiores que a gente encontra. Eu não tenho tempo. Pode ser que é porque eu sou sozinho, pode ser porque eu tenho muitas outras atividades. A palestra, de repente, não é uma atividade primária, mas independente de ser essa ou não, as argumentações são de tempo. O empresário normal também tem isso, não é só o palestrante. A questão aqui é que eu vou bater sempre nessa tecla que ninguém tem tempo sobrando. Ninguém tem tempo sobrando. Não. Tem 2 horinhas amanhã? Tem 3 segundos? Poxa, não tem. Sabe, tá apertado. Então o que a gente discute não é o tempo que passa nesse relógio. O que a gente discute aqui é percepção de importância. Sim. Cara, Total. se perceber que é importante, vai fazer. Vai arrumar um tempo. Alguém vai me falar que fazer um stories demora muito tempo? Não. É impossível. Agora, O tempo máximo dos stories é 1 minuto. agora Você precisa disso na pra cabeça, fazer um. na cabeça demora. Na Sim. nossa cabeça demora muito mais do que no fato. Sim. Claro que nos stories, por exemplo, aí a gente tem canais, né? Os stories são mais ágeis, mais rápidos. Ah, mas para fazer um feed é mais elaborado. Ok, então ali tu vai ter que determinar aí uma carga de tempo maior para poder trabalhar. Mas a sua presença é fundamental. Né? Mas é priorizar, né? É priorizar, por isso que é percepção de importância. Se eu não percebi que é importante ainda, não vai. Não tem, pode ir para a palestra que for, para o treinamento que for, para o país que for para ouvir isso, não vai conseguir. Por isso que a gente traz aqui a Mais Leads. Para ajudar exatamente nisso. Perfeito. Você cria, eles vão lá e vão multiplicar aquilo ali. Ele vai pegar um conteúdo que você criou simples aqui, vai fazer, multiplicar de forma legal, de bonita, que eles fazem arte, eles criam tudo aquilo. Vai pegar um podcast seu que você falou, conversou, eles vão criar cortes daquilo ali para mandar pro palestrante postar. Entendeu? Isso aí ajuda demais. Sabe uma coisa que eu tava pensando quando eu tava vindo para cá? A gente falou, cara, a gente vai falar sobre essa estrutura com os palestrantes. E eu falo muito isso, seja com os palestrantes, seja com os empreendedores, enfim, independente do setor. Mas eu pensei assim, cara, essa teoria, eu preciso explicar isso, porque isso faz um sentido tão maior para o palestrante, que se ele conseguir entender como essa estrutura funciona, cara, isso pode tirar ele hoje de algum estado de estagnação e falar assim, cara, eu preciso fazer. Que é o seguinte, tem uma teoria que se chama a teoria dos potenciais. Tá? Aqui é hipotética, né? A gente vai visualizar ela aqui na nossa cabeça, não tenho ela para botar aqui no papel. Uhum. Mas imagina de 0 a 100, a gente está correndo numa escala de potencial. Tá. Vamos supor que a gente tenha 90 pontos de potencial sobre alguma determinada área. Um bom conhecimento numa determinada área. Ah, então um ótimo conhecimento humorístico, um ótimo conhecimento de marketing para palestrantes, enfim. Tenho 90 pontos. Sim. Isso se chama potencial acumulado. E onde você acumulou esse potencial? No dia a dia, nos estudos, nos livros, nos eventos, nas palestras, na troca, errando e acertando. Uhum. E eu acumulei muito potencial. Então essa barrinha aqui veio perto de 100. Existe um outro potencial, que é o potencial realizado. O realizado está longe aqui. Ele está longe quando eu não realizo. Realizar no que a gente está falando aqui seria mostrar, seria apresentar, seria transferir através de um canal digital. Ensinar. Tudo isso. Se eu vou ensinando, cada vez que eu acumulo, eu realizo. Sim. Percebem? Cada vez que eu acumulo, eu realizo. Só que se eu não realizo nunca, se eu não mostro nunca, ele fica longe. Potencial acumulado, potencial realizado. Quando isso não acontece, quando eles estão longe, existe um terceiro potencial que está separando eles. Sabe qual é?
potencial desperdiçado. E por que trazer isso principalmente para o palestrante? Porque ele é uma pessoa que faz essa transferência em cima do palco. E por que ele não entende que a rede social é o palco dele também? Também é o palco dele. Só que ele tem que entender que ele vai quebrar. É pequeno, são doses. Não tem como dar tudo de uma vez. Se tu der muito alimento para uma pessoa que nunca comeu, ela não vai passar bem. Sim. Então vai dando isso em doses menores, porque é o que permite aquela plataforma. Então é um ajuste de formato, mas o conteúdo já tem. Ele já faz isso. Ele transfere. Quando eu falo disso para uma empresa, e ele não tem essa característica de transferir esse conhecimento, poxa, ele tem que ainda absorver isso, racionalizar a transferência, trazer para o formato. Mas o palestrante tem. O que ele não está fazendo é realmente trazer isso para o formato adequado da rede que ele quer e entender que a presença dele lá é muito importante. Sim. Para a venda dele. Total. Isso é muito parecido com aquilo que eu fazia, eu acho até. Anos atrás, meu comediante ia pro palco, fazia meu show, tal, tudo bonitinho, tinha matéria, minha rede social fechada, 1000 seguidores, meu amigo. Não dá. Não vai pra canto nenhum. E postando foto de leseira, não sei, até cair a ficha de que, poxa, isso aqui é uma ferramenta de divulgação, vai me abrir novas portas e tal. E aí você abre sua ferramenta, você começa a gerar conteúdo ali, gerar material para poder gerar engajamento. E aí, em pouco tempo, você sai de um número e começa a crescer gradativamente e vai vendo que isso traz resultados. Porque quanto mais você produz, mais você faz, mais você entrega e isso vai gerando o círculo, né? E tem uma diferença aqui, que é entender muito bem o jogo. Porque tem um jogo aí acontecendo. E se eu perguntar abertamente, assim, eu dizer, pô, qual é o jogo que a gente joga aqui? Uma galera vai responder a mesma coisa, que é o jogo da venda. Eu entendo a resposta, mas é uma resposta errada. A venda, ela é o prêmio. Ela é o resultado. O jogo é dar atenção. Então também, se eu resolver entrar de qualquer jeito, ou entrar entendendo que qualquer rede social seja somente a exposição do meu produto ou serviço, e transformar isso num catálogo ou num portfólio, tô jogando o jogo errado. Ficar vendendo o tempo inteiro, colocando venda, as pessoas não vão querer ver. Não vai ter atenção. E aí, se não tem atenção, não tem a venda depois. Então, por isso que tem que entender exatamente onde encaixa o jogo, para aí a gente conseguir avançar, como provavelmente tu tenha conseguido fazer. E também não é entregar o produto. Então eu não vou colocar trechos da minha palestra o tempo inteiro na mesma rede social, que não vai funcionar também. Porque pode ser que uma hora perca a atenção da pessoa. Não tem mais. Vai ter que fazer isso em pílulas, em doses. Vamos supor que eu faria. Eu tenho uma palestra X gravada. Sim. Tá? Eu vou escolher todas as quintas de manhã para fazer um corte. Eu não vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sim. Então nas quintas eu tenho um corte daquilo ali. E aí vai depender do fluxo de volume, se eu faço 3 por dia, se eu faço 2 por dia. Tá. Hoje eu faço 3 feeds de Instagram por dia. Então eu tenho cortes de palestra, eu sei onde que são os cortes, eu sei o que são os meio-dias, eu sei quais são os posts da noite. Então a gente tem isso tudo mapeado. Claro que ele pode transitar. Sim. Podem acontecer coisas diferentes. Por exemplo, nas quintas de manhã existe um corte de uma participação minha. Pode ser num podcast, pode ser em alguma coisa assim. Amanhã de manhã não vai ser um corte de uma participação minha. Porque eu vou fazer uma história do meu dia de hoje. Que foi um dia muito agitado. Então, saí do Rio Grande do Sul, peguei carro, 4 da manhã, fui pro avião, já gravei um, vim aqui, gravei outro, a gente assiste o jogo depois e tal. Eu vou fazer para mostrar esse movimento e essa energia. Então isso vai ser feito agora, final de noite, final do dia à noite, para ir amanhã de manhã e substituir alguma coisa que já iria. Sabe? Essa já tinha uma programação. Claro, porque essa é a diferença dos 4 andares aqui da comunicação. O que não faz nada, o que faz às vezes, a maioria está aqui, o que faz às vezes, o que faz com estrutura e o que faz quando tem que ser feito. Que aí nunca vai abandonar o nível 3, tá? O nível 3 vai ter que ficar para sempre. Faz com estrutura, mas vai ter uma hora que tu vai fazer o que tem que ser feito. Na hora que tem que ser feito. Mas com estrutura, porque se nada aconteceu de extraordinário, todo mundo fica esperando isso, né? Eu não tive uma boa ideia, não tive uma grande ideia. Acho que no humor isso acontece muito. No meu dia não teve também. nada extraordinário para postar. É legal essa palavra, eu gosto dessa palavra, extraordinário. O ser humano, ele não vive de extraordinário. Ele vive de ordinário. Ordinário. Ordem. Regra, sequência e rotina. Padrão. E por que a comunicação tem que ser sempre extraordinária? Não faz sentido.
Legal. Legal. Você falou uma coisa no comecinho, que é usar o algoritmo ao seu favor. Mas o algoritmo muda toda hora. Como que eu faço? Como que eu vou prever? Como que eu faço para usar essa força ao meu favor? Cara, é ruim. Né? Complicado, é bem difícil. Tanto que, sabe aquelas coisas que pedem, o que você gostaria se você tivesse um desejo e tal? Sem querer pedir já todos os milhões na conta, né? Não fosse envolver o dinheiro diretamente, eu costumo brincar que eu gostaria de saber exatamente o que eu sei hoje e estar em 2015. Eu queria saber o que eu sei de redes sociais hoje e estar em 2015. Não precisa nem ser 2010 para ter que inventar alguma coisa. Podia ser 2015 já. Pode crer. Já com o Instagram funcionando, sem nem inventar nada nele. Só para eu trabalhar nele. Desde o começo. Isso, desde o começo. Cara, já ia ser incrível, né? Porque realmente, cara, é muito mais difícil. As entregas são menores. E aí depende quem é a pessoa. Ela tem uma entrega melhor em stories, então ela vai ter que focar mais ali. Cara, a grande maioria não está tendo entrega melhor em stories. Então, e sabe o que é engraçado? Vocês perceberam que os stories de vocês diminuíram em relação ao que era uma vez ou não? Sim. Você acha que tinha mais uma vez? E muitas vezes a gente continua batendo ali nesses stories. E quem sabe se eu não vou parar de fazer, mas quem sabe se eu segurar um pouco stories e olhar um pouco mais pro meu Reels, que tá entregando muito mais. Sabe? Deixa esse aqui um pouquinho de lado. Eu tô ali entrando em vídeo todos os dias, sequência de 3, entregando conteúdo e só cai. Cara, mostra algumas coisinhas aqui de bastidor, vem entregar aqui. Sabe? Aqui tá querendo mais. Então também é prestar atenção. Às vezes a gente, quando presta atenção, o trem já passou aí, né? O ônibus passou, a gente não conseguiu entrar e tá ainda lá naquela mesma história. As pessoas só querem ver stories. Cara, tem uma tendência a gente abrir bastante. Mas se entrega menos. Dedica onde entrega mais. Aumenta a tua visualização. E aí vamos começar a trabalhar. Eu sou um pouco a favor, claro que tem algumas vírgulas aqui, mas eu sou um pouco a favor de a gente sim buscar audiência maior e depois tentar qualificar isso. Eu não acho muito assim de, não, foi só para 5, mas é os 5, né? Acho muito arriscado. Acho a fatia muito pequena do bolo, né? Sim. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, agora quero ver sua análise sobre isso, mas eu ouvi uma vez uma pessoa falando, não lembro quem, se eu lembrasse eu falaria o nome, mas falando assim, que o resultado do algoritmo, ele é um reflexo do seu público. Então, mais ou menos assim, se eu tô falando uma coisa no meu Instagram e tô postando ali, ele não está sendo entregue, significa que eu não estou falando a língua que o meu público quer que eu fale. Mais ou menos isso. Porque assim, se eu entreguei, o Instagram vai entregar para as 5 pessoas que tem aqui na sala. Se os 5 gostaram, ele vai entregar para mais 5 ou mais 10. E aí, assim ele vai entregando. Então eu tenho que falar a linguagem que o meu público vê, se identifica para poder entregar mais. É mais ou menos assim mesmo? Ou não? Ou estamos falando bobeira? Não é bobeira. Mas é mais ou menos isso. Só que a questão é, se tu for uma personalidade, sim, alguém já reconhecido pelo público, quem sabe até tenha passado por televisão, alguma coisa assim, a tua autoridade cresce. Sim. A um ponto de a gente falar a mesma frase e tu vai ter muito mais compartilhamentos do que a minha frase. Sim. E tá tudo bem, são audiências e coisas construídas. A autoridade construída. Tudo bem. A questão é, se a gente quiser mesmo que essa coisa se propague de alguma forma, precisa ser falado sobre o que está acontecendo agora. Tá. Aí a audiência vai querer. Claro, dentro do que me cabe, obviamente. Dentro do meu assunto. Exato. Cara, domingo de noite. Final do Super Bowl. No dia que a gente está gravando aqui, no domingo que passou, era a final do Super Bowl, futebol americano. Eu tinha certeza que eu precisava gravar alguma coisa ali. Falei, poxa, como é que eu vou fazer? Não tem como antecipar, tem que ser na hora. Tem as crianças, tem que botar a dormir. Pô, dormiram, falei com a esposa. Falei, deixa eu ficar um pouquinho na TV aqui que eu tenho que gravar alguma coisa. E eu falei, vou esperar o intervalo. Que é, super bombástico. 30 segundos, 8 milhões de dólares para uma marca estar lá. E eu falei assim, mas no intervalo, com o Lamar, eu não sei bem, nem acompanho tanto ele. Não sei se eu espero, aí me deu esse negócio, 8 milhões de dólares. Falei, peraí que eu vou fazer um vídeo aqui. Peguei um react ali, um vídeo que estava acontecendo na ESPN, que peguei qualquer um lá, um que tinha bastante audiência, um da Taylor Swift sendo vaiada, porque ela namorava o cara da torcida adversária. Aí entrei lá e falei o seguinte, daqui a pouco vai ter um intervalo do Super Bowl.
As marcas estão pagando 8 milhões de dólares para estar 30 segundos aparecendo aqui. E você, de graça, tá achando que não precisa falar. Pronto. Entendeu? Gerou, entregou. Era o assunto que estava acontecendo, o post foi lá para cima. Sabe? Então isso aí é um tanto quanto indiscutível. Você consegue trazer o assunto que a internet está falando e para a tua realidade é um caminho incrível. Só que lembra dos 4 pontos? Isso aí eu faço quando tem que ser feito. Sim. Esse aí não tem saída. Se perder o time, já era. Já era. Fosse fazer isso aí segunda de meio-dia não é a mesma coisa. Mas funciona igual no comédia também, é assim, né? Perdeu o time da piada ali, aconteceu alguma coisa muito importante. No outro dia, todo mundo já postou um vídeo falando sobre isso. Se tu vai postar daqui a uma semana, é assunto ultrapassado, meu amigo. Eu vou criar um exemplo aqui e acho que a gente pode falar sobre isso, porque não já fique bem claro, não há viés no papo, não há nenhum viés político. Sim. Mas eu perdi o time. E eu achei que eu poderia ter feito. E o Moro usou muito isso. Do discurso do presidente sobre tá caro, não compre mais. Não compre mais. Eu teria coisas para falar de marketing sobre isso. Sem ter viés político. Claro que quem assiste vai colocar o viés. Sim, total. E deixa eu colocar a polêmica que quiser, se eu tiver entendimento de como eu vou me defender para isso, né? Apesar que vem umas argumentações que às vezes tu nunca imaginaria Tem argumentações não é possível que essa pessoa tá falando isso. que viriam para isso, né? Não, Mas ali é um time, né? Eu quis pegar só o exemplo de time. Falar uma semana depois sobre aquilo não vai. Não vale mais. não vale mais. Mas tem argumentações que realmente são irrefutáveis, né? Não tem como. Como é que você refuta? Essa semana o assunto era o peixe o peixe do fundo do oceano, Não. conhecido como o diabo, que Aquele decidiu peixe feio pra nadar caramba. até a superfície. O assunto era esse. Tem argumentos que são irrefutáveis. Eu vi a matéria, eu entrei, o primeiro comentário era, na época de Bolsonaro não tinha isso. Meu amigo, como é que você refuta? Como é que você refuta? Não tinha. A pessoa é misericórdia, um peixe desse aparecendo aqui, Deus que me livre embaixo, faz o L. Como é que você refuta? Não tem. Não tem como, então é aproveitar. É isso aí. Boa. Aproveitar o momento. Eu fiz umas sobre marqueteiro na época da cadeirada do programa de TV lá, do debate de São Paulo. Eu fiz, né? Porque rolou entre os marqueteiros a briga. Sim. Eu falei, poxa, eu preciso me posicionar. Como assim, marqueteiros brigando? E aí fui lá e fiz um conteúdo sobre isso. Imagina se alguém iria, naquele momento, naquele calor, querer pensar alguma coisa sobre marqueteiros, sobre, né? Óbvio que andou dentro de uma discussão política entre a internet. Aí eu não preciso entrar. Não. Aí não cabe... Não preciso me posicionar não politicamente. Cabe o que a gente falou lá atrás sobre, eu preciso responder comentários. Neste caso, não cabe. Aí deixa ela andar ali. Aproveitar o assunto, aproveitar o momento. Agora, o que também não implica, e eu nunca diria pra ninguém, vocês nunca vão me ouvir falar sobre isso, sobre tu pode ou não pode falar sobre isso. Porque não depende o que tu entrega pro mercado e independe, né, de que empresa é. Porque depende só de quem você é e o que você quer sustentar sobre isso. Então você pode vender o que você quiser e ter um posicionamento político na internet, e ter um posicionamento sobre futebol na internet, ter um posicionamento sobre ideologias religiosas na internet, não tem nenhum problema. Desde que você sustente. Agora, se você entrar lá para dar uma olhada, para falar um negócio e sair correndo, aí você pode pagar um preço muito caro. É melhor não fazer. Aí é melhor não fazer. Geralmente é o caminho que eu opto, né? Eu vi, é um assunto que não me interessa, eu não domino, eu não tenho propriedade nenhuma. Vou jogar bomba e sair Vou correndo. opinar e vamos embora, meu amigo. Meu papel é esse, eu quero é a guerra. Exatamente. O comediante, ele tem essa liberdade poética, né? De brincar com umas coisas assim, né? Verdade. Mas tem, eu concordo, mas eu também acompanho muito e ele paga muito. Paga também. preço, Paga com preço, certeza. né? Paga Tem que estar preço. preparado para receber a cadeirada. Não, mas quem tem que estar preparado com isso aí é o Whindersson. É o pessoal que tem Grande aí. alguma coisa a perder. Eu só tenho a ganhar, meu amigo. Engaja aí em nome de Jesus. Eu vou perder. Vai falar bobeira lá pra me Nossa, vou lhe engajar. cancelar. Tu nem me segue, derrota. Segue aí pra me cancelar. Tu vai me cancelar como? Que tu nunca me assinou. Tu é maluco, Eu sou Netflix agora. Essas coisas sobre não seguir é muito bom. A gente tava conversando antes aqui também na vinda, né? Poxa, como é que tal pessoa, ela curte, ela não me segue?
A outra fala assim, o cara não me segue. Eu falei, mas que as pessoas não... Como é que ela não segue? Como que é Como um é que ela botão, cara? Vem impactar Aperta a aqui, porcaria. vem... Tem um pessoal que vive atrás de mim todos os dias, vê tudo que eu faço e não me segue, pô. INSS, me deixa em paz. Me deixa em paz, Pelo cara. menos me dá Nossa um Senhora. seguir lá pra dar um seguidor a mais, né? Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Ajuda, Muito você bom. inscreve no canal pra poder monetizar o canal. Nossa, tem uma galera que é a raça mesmo. Nossa, eu tenho muito abuso desse pessoal aí. Mas vê tudo que eu faço, gente. Eu me sinto no Big Brother, olha, entra lá todo dia olhando minhas histórias, não me segue. Sacanagem. Porra, é muito chato ter ex, velho. É muito chato. Esse é um caso. Esse é um Melhor esse é um deixar. tabu. Esse é o melhor deixar em off. Agora já foi. Já foi. O Brasil Já é já passado. sabe. Já é passado. Mas a gente falou bastante aqui do que os palestrantes precisam fazer, redes sociais e tudo mais, mas como que a palestra chegou na sua vida? Qual momento você falou, putz, quero palestrar? É engraçado essa história, porque eu não tinha nenhuma ligação com comunicação, né? Na escola, isso pra mim sempre foi uma coisa muito distante. Resolveu fazer marketing. Mas eu era o que apresentava, mas eu segurava o cartaz, sabe, na frente, assim, pro pessoal apontar. Ninguém olhar. Na frente do rosto, era um do lado do outro, assim. Então eu fui estudar fisioterapia, né? Não tinha absolutamente nada a ver com isso, e aí não encaixou, saí, tive que ir pro mercado para trabalhar, fui pra administração e do nada me colocaram lá num negócio que se envolvia com gráfico, aí eu pensei, então acho que eu vou trocar para esse tal de marketing, que acho que faz mais sentido. E a coisa foi caminhando, foi um fluxo um tanto quanto natural. Eu não pedi para fazer isso, eu não queria fazer isso e achava que não tinha nem competência para fazer isso. Porque o maior mal que me assombrava ali, quem sabe é um que machuque muita gente, que é a criatividade. Então eu nunca me achei nada criativo, né? Muito longe disso. Então eu falei, isso é coisa, esse tipo de matéria, disciplina são coisas de gente criativa. E aí eu falei, pô, não é pra mim. Então lá atrás isso era muito eu longe. não sou criativo. Cara, comecei a entender, a funcionar, e comecei a entender um pouco mais sobre marketing, uma estrutura estratégica. Eu já vi, pô, não é a publicidade em si, Sim, que é uma outra diferenciou, coisa, né? uma coisa diferente, e foi indo. E eu comecei a fazer atendimentos individuais. Eu atuo muito forte com o Sebrae do Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a ter a oportunidade de fazer as consultorias, de começar a fazer uns treinamentos um pouquinho maiores, e começou a surgir umas palestras. Que na época eu pagava um deslocamentozinho, assim, pra lá e dar uma mensagem de marketing, as coisas começaram a funcionar, começaram a crescer. E eu comecei eu costumo dividir os 3 pilares, que é palestra, treinamento e mentoria, assim. E a palestra começou a ganhar um campo muito grande na minha vida. Assim, sabe aquela coisa de subir ali e dizer, poxa, é aqui o lugar. É o lugar de vida, é o lugar da maior entrega. Por mais que existam nos outros também, mas se eu pudesse botar numa escala aqui, com certeza, eu acho que é ali onde a coisa vibra mais, sabe? E isso eu falo pra todo mundo. O palco é viciante. Depois você sobe a primeira vez... E não é o palco qualquer palco, igual o palco da comédia, o palco da música, é o palco da palestra. É viciante, porque a entrega que você tá dando pro público, o retorno é muito grande. Porque você está ensinando, você tá transformando de alguma forma a vida daquelas pessoas. E eu não sei explicar a energia que volta. É muito forte. É legal o que o Denis sempre fala, né? Que é um pequeno milagre, né? É um pequeno milagre. Essa é a frase do Chris Anderson. É muito legal. Uma palestra é um pequeno milagre. Ela faz com que as pessoas enxerguem a vida de forma diferente depois dela. Chris Anderson, criador do TED Talks, né? Não, é muito bom. O cara é um mestre. E é isso, assim. Então é essa... E eu acho... Eu gosto da estrutura da palestra, eu gosto desse começo, meio e fim que ela precisa entregar, esse storytelling, essa interpretação entre a história que tu vai colocar lá e ter uma tese muito bem embasada para poder passar, mas também entendendo que isso não é uma aula. E aí já passei por graduação, professor, e até pelos treinamentos ainda, mas entendendo que realmente não é uma aula. É bem diferente uma coisa da outra. É muito diferente. Então, acho que toda essa atmosfera que envolve ela, esse começo, o tempo também, né? Geralmente a gente tem palestras de tempos muito distintos, mas eu acho que se a gente jogasse uma média de uma palestra única, é 50 minutos, alguma coisa dentro disso. Então, o tempo parece muito,
Mas para quem precisa passar a mensagem lá, muitas vezes assim, poxa, o que eu faço agora? E O agora? que eu tiro aqui? É porque eu preciso mexer, eu falaria mais, mas não dá. Que é uma hora e meia, eu não consigo falar tudo. Eu falo, gente, uma hora e meia, tempo pra caramba. Não, fala. Você fala, vai falar mais ainda. Mesmo tendo feito tantas vezes uma palestra dentro da mesma narrativa, é quase impossível eu não chegar no lugar, hora antes, abrir o meu computador, passar os slides e pensar, ou mudar a ordem, ou tirar, ou colocar, ou substituir, dependendo do que tem. Porque se eu for pegar toda a estrutura, eu tenho um treinamento para 12 horas. Sim. Então eu posso fazer substituições, eu posso fazer troca. É muito difícil o computador plugar lá e ser aquilo que estava em casa. Sabe? E muito me parece que tem que ser naquele momento já. Chegar horas antes ali e ali entender um pouquinho, conversar com alguém. Até ver o público, até ver o que os palestrantes estão falando. É uma sacada que aparece aí e diz, opa, então eu vou falar sobre esse assunto em vez de falar sobre esse, eu troco aqui, altero uma ordem e isso faz uma diferença enorme, porque dentro de um espaço curto de tempo é o detalhe aí que muda o jogo, né? E é importante você ir antes e ver, justamente para igual a gente falou no outro, né? Do callback. Pô, a gente pode usar o callback do outro palestrante. A gente não precisa usar só do nosso conteúdo. A gente volta, fala do que o palestrante falou lá. O fulano que palestrou antes falou disso, então eu queria comentar, não sei o que, e você trazer de volta esse assunto. Isso aí mostra um profissionalismo do palestrante absurdo. Se for um evento maior, eu acho que é indispensável que isso aconteça. Até porque pode estar entrando num assunto que aconteceu e fingindo que esse assunto não foi falado ainda. Porque você não sabe que foi falado. Sim. Então, sabe? E às vezes pode até ser conflitante, a gente não sabe. Sim. São opiniões, né? Sim. Você trazer de uma forma ainda e ser conflitante com o palestrante. É fundamental, pelo menos se é um evento com mais palestrantes, pelo menos ali o último quase como uma obrigação, mas os 2 últimos ali já seria legal. Bem interessante. Observar o contexto como tudo, isso acontece na comédia até. Sim. A gente chega, obviamente antes, assiste os comediantes que vão se apresentar antes da gente, pra gente ver sobre o que ele tá falando, com quem que ele tá falando, se ele levantou algum gancho que eu posso utilizar para poder fazer uma piada. Ver o que funcionou com a plateia. Quais são os assuntos que mais estão funcionando. Poxa, ele tentou falar sobre tal tema e a plateia não foi não, mas ele tá falando sobre relacionamento e a galera tá indo. Então, já sei que eu vou por ali. Tal. Então, observando e analisando o evento como um todo, entendendo que não é só você, o evento ele é um contexto geral, fazer você somar naquele evento ali. Porque nem tudo é sobre você, né? Na verdade, é sobre as pessoas que estão ali. Na verdade, é sobre para quem você vai falar. O evento é feito para eles, não para você. Então, você precisa entender a necessidade, olhar o cara, observar e dizer, poxa, é disso que ele está precisando. Então, é isso que eu vou entregar, se eu tenho ferramenta para isso. A gente vende pro cliente o que ele quer e a gente entrega para ele o que ele precisa. Claro, clássico, né? Isso é maravilhoso porque funciona assim, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Bruno, com experiência por trás, e aí não tanto diretamente na venda, essa pessoa que faz a curadoria, ela é fundamental para que isso aconteça. Sim. Porque ela precisa vender o que ele quer e com muita confiança de que sim, eu vou te satisfazer no que você quer e eu vou chamar esse palestrante e ele vai entregar o que você precisa e você vai me agradecer depois. Porque você nem sabe que você precisa disso. Então é essa curadoria aqui que acontece, né, com o Apollo, isso é aí que muda o jogo, é aí que define o jogo. Sim. Porque esse palestrante, para vender, ele poderia aceitar. E aí ele quebra a fala dele, ele altera uma coisa e ele não se sente com propriedade, aquilo não passa tão bem. Sim. Agora, se essa pessoa diz, não, ele quer isso, mas tu entrega o que tu sabe, que no final vai dar tudo certo, sim, e vai dar tudo certo, é esse meio que jogou melhor, né? Sim. E sem isso não funciona. Isso a gente treina bastante, o nosso time, a nossa equipe, a gente tem as pessoas que podem fazer a curadoria dentro da Apollo, não é todos os vendedores que podem fazer, justamente por conta disso, porque a gente sabe a seriedade que é isso, então a gente tem os curadores formados que podem fazer curadoria. Todos vendem, mas na hora de fazer a curadoria, ele precisa pedir o auxílio de um curador. Então a gente tem essa seriedade dentro da Apollo para justamente fazer o trabalho. É um sênior, é uma experiência a mais para poder fazer isso. E precisa comprovar a experiência para poder se tornar um. A gente faz ali Faz sentido. um questionáriozinho rápido para a pessoa poder entender se está preparada para ser um curador. Não é qualquer um que pode ser.
Ótimo. A gente passa por isso lá, para entregar o melhor. E você viu uma coisa, um detalhe? A gente conversou com a Adriana e ela falou sobre ser credenciado. Como que você começou sendo um credenciado do Sebrae Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, isso, Sim, desculpa. credenciado Rio Grande do Sul. Credenciado. Então ele Ainda começou. sou. Ainda é ainda e ainda sou. faz lá Ainda consultorias faço. pro Sebrae. Ainda faço. E é que a gente perguntou pra Adriana, Aham. que ela é a gerente do Sebrae São Paulo, a gente perguntou pra ela como que o palestrante pode iniciar dentro do Sebrae e mostrar o trabalho. E ela trouxe isso. Uhum. Faça o credenciamento no Sebrae, que você vai começar a trabalhar Cara, eu como tenho- consultor do Sebrae. Eu tenho um orgulho imenso sobre a trajetória que eu criei no Sebrae Rio Grande do Sul. A ponto de hoje ser chamado para desenvolver os treinamentos online, para Legal. desenvolver novas metodologias para consultores replicarem isso. Uma metodologia que eu desenvolvi na pandemia, que se chamou Marketing Digital na Prática, foi uma das consultorias mais feitas por consultores Sebrae do Rio Grande do Sul até hoje, mais Caramba. contratadas. E a gente desenvolveu, eu trabalhei como o técnico de marketing para desenvolver a consultoria e replicar isso para consultores. Então, assim, o Sebrae, e aí replica, né, para todos os outros estados. Então, o Sebrae, para mim, é uma coisa afetiva muito grande. Fazem mais de 10 anos que eu participo do Sebrae. Sim. Então, algumas coisas, claro, a gente vai optando por alguns caminhos, as palestras, os treinamentos, algumas coisas vão ficando para outros que vão entrando e Sim. também vão se credenciando, mas ainda faz parte, ainda tenho ligações grandes e volta e meia sou chamado aí para a gente poder fazer um trabalho juntos lá a nível estadual. Então, tá vendo? Para você que me pergunta toda vez como eu faço para entrar no Sebrae, faça o credenciamento e seja um consultor credenciado do Sebrae para você poder ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Isso é clássica do marketing, né? Cara, essa é uma clássica do marketing, mas ela é sempre muito Cê- boa de a gente dizer, né? Porque Nunca foi tão atual uma coisa tão antiga. é presença. Aham. E aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas será que não vou ser chato se aparecer sempre, né? Será que... o que as pessoas vão pensar? E aí, esses dias eu tive a oportunidade de pedir para um ex-diretor de marketing da Coca-Cola, se um dia numa reunião eles falaram sobre vamos diminuir um pouco as nossas propagandas, a gente está sendo muito chato. Eu disse, não, por que tá me perguntando isso? Não, porque as pessoas do marketing digital acham isso. Elas acham que não podem fazer muito, porque senão elas vão ser chatas. Não. Eu falei, não faz sentido, a comunicação é presença e volume. Ajeita a tua qualidade. Agora é presença e volume. Não tem como ser lembrado. E agora com essa comunicação digital, olha quanta coisa tem, cara. Massa, né? Tem muito. Então, Tem muito. Então vai precisar estar ali, vai precisar ser presente, vai ser chato um pouco. Se a pessoa realmente está se incomodando demais com esse conteúdo, ela vai parar de seguir e a vida segue. Então, E que pode pronto, não acontecer? era para ela. Não era para ela, ela não ia te contratar, ela não ia te dar dinheiro, nada ia sair daí e tá tudo bem. Então segue a vida e vai arrumar novos. Presença, né? Presença. Costumo dizer, não é sobre marketing digital, ou não é sobre comunicação em canais digitais. É sobre comunicação em mundo digital. É diferente. Agora a gente tem quinta-feira. Nessa semana a gente vai ter o dia do rádio. A gente está preparando uma comunicação para falar sobre uma radialista que viraliza e eleva muito a audiência da rádio porque ela trabalha com o seu Instagram. Eu preciso acoplar isso, porque é fundamental. É o que te dá potência, é o que eu consigo ter, mesmo sabendo que rádio super funciona, ainda funciona muito bem. É diferente de mídia impressa, que parou de Sim. funcionar. Ou reduziu muito, né? Sim, Melhor são dizendo. poucas pessoas que tem jornal, revista em casa, né? Esse é mais difícil. Isso é mais difícil. Esse foi o que mais sofreu dentro da comunicação tradicional. Sim. Foi tudo que era impresso, porque era muito caro. Agora, a questão disso, então, é presença. Independente se está no canal antigo, vai misturar, começa a parar de falar sobre isso, né? Que no marketing a gente usa esses termos, a mídia tradicional, a mídia online e tal. A gente começa a não entender mais isso. Vira uma coisa só. Se a gente falar com uma geração mais nova, já é claro isso, né? Às vezes a gente tem que explicar essas diferenças para a minha idade ou um pouquinho mais. A gente tem um exemplo bom disso aí, que é o Polishop, né? O Polishop estava em todos os canais. E aí se tornou referência de vendas porque estava em todos os canais, falava com todas as pessoas, era chato até, mas vendia pra caramba. Vendia né? um monte aí. Né? Contra o resultado, eu não tem tenho muito argumento. argumento. Não. Eu não argumento muito contra o resultado. Monstro, gigantesco, maior venda de um monte de produto, que ainda continua sendo de várias áreas, né? É legal, não sei nada contra, nada depõe, tá dentro da lei, aí eu Vambora. não argumento contra o fato.
Tá tudo bem. Tem- Eu queria ser a Polishop. Eu queria. Tem algum exemplo atual, assim, que tu possa considerar como um case de sucesso para trazer para a realidade de um marketing bem feito, que viralizou, que todo mundo fala, que todo mundo comenta, que... O que eu tenho gostado muito de falar e de explicar é as pessoas do seu negócio estando dentro da comunicação. Para mim, isso tem sido a pauta. Isso tem um termo chamado EGC, tá? Que é o conteúdo produzido pelo funcionário. Ah, sim. Isso, só que eu vou incluir o diretor também, o CEO, o dono da empresa e tudo mais. Tá? E isso a gente já tem vários exemplos acontecendo e funcionando muito bem. Se a gente pegar um exemplo que a gente tem, e de novo, não é gostar ou não gostar. Tá falando tipo um camarada lá da Meta? É ter uma Zuckerberg? cara, a empresa ter uma Por exemplo? cara, né? Sim, só que ele entendeu isso, não é ele, né? É um posicionamento muito grande ali, mas faz pouco tempo. Há 2 Sim. anos atrás ele não era assim. Uhum. Não sabia, ele não lutava jiu-jitsu. Ele não tinha nada, esse porte, o cabelo dele não era assim. Sim. Mudou a É personalidade, né? É isso. Tem uma pesquisa da CEO.com que diz que quando os seus líderes participam da comunicação, as ações podem aumentar em 46%. Então esse é o cara que está na frente que também traz as pessoas junto. João Adib da CIMED. Uhum. Isso. Participando muito. Até estava contando o caso dele hoje também sobre o social media dele, o Dieguinho. Ele faz vídeos na própria rede social e tem mais de 3, 4 milhões de visualizações. O social media dele é um menino, fazendo o dia a dia ali, mostrando. E eu nem estou falando que as pessoas da empresa devam usar o canal dele, mas que ela esteja disposta a entender a participação dela na empresa, para que aí a gente consiga potencializar. Então, eu acho que todo o movimento que a gente começar a enxergar a partir de agora, mais efetivo, constante, de pessoas da empresa trabalhando na comunicação da própria marca, eu acho que a gente pode entender isso como um excelente exemplo. Porque isso está vindo como uma enxurrada dos Estados Unidos para cá. E a gente sabe que a gente demora, a gente é resistente, o ser humano é muito bom em dizer não. Vamos começar a dizer um pouco mais de talvez para isso. Até porque isso aqui, comunicar, vai virar cada vez mais uma habilidade. Como em algum momento foi uma profissão da datilografia. Sim. Hoje é uma habilidade. Comunicar vai ser cada vez mais uma habilidade. E aí tu tem uma lojinha aqui na esquina e você vai contratar um menino para atender uma menina e você vai pedir para ela tranquilo fazer stories aqui durante a semana. Ela falou, ai, não. Eu vou dizer, tudo bem, tá bom. Te dou a resposta semana que vem. E aí, quem sabe a próxima que Na seja... outra semana tá menina. Se ela perceber que ela perdeu a vaga por causa disso... Porque não sabia fazer dancinha de TikTok, acabou. É bem provável. que Tá sim. no currículo agora, sei falar inglês, vai- espanhol e sei dançar TikTok. Experiências. Cara, a possibilidade de poder comunicar, ela vai ser, sim, com certeza, muito considerada ou mais considerada a partir de agora. Cara, tem empresa que usa o funcionário como uma ferramenta de marketing, né? Que usa o próprio funcionário como uma ferramenta. Não vou falar o nome aqui, mas eu trabalhei numa loja que, tinha meta para o vendedor fazer story no vídeo Instagram story. pessoal, Olha meu ali, cara. amigo. Palmas pra essa empresa. Vai fazer história no Instagram pessoal. Olha, se você vai ganhar uma No horário de bonificação pessoal aqui se ainda. você divulgar. Porque, no Instagram da loja, a loja já tá produzindo conteúdo. Ok. Mas o teu público aí não é o público da loja, não. Então vai lá, divulga lá. Mas vamos lá. Tem uma Legal, bonificação aqui se tu fizer. Só meu pra amigo. gente tirar nota Tá 10 entendendo? pra essa loja aqui. Vocês entendiam isso como legal, como saudável ou não estava muito bem explicado? Era um bônus, ninguém era obrigado a fazer. Isso. Você tinha o seu salário e isso aí não ia interferir negativamente no seu desempenho. Ok. Mas se você fizesse, você era premiado por isso. E era Eu legal achava o bônus. a iniciativa do caramba. É isso. Eu achava bacana. É isso aí. Esse é o caminho. Então a gente quer essa participação. E aí a gente quer isso do palestrante que é único, que ele vai ter que botar a cara lá, ele já coloca a cara no palco, mas ele não coloca a cara no Instagram ainda. Vai ter da empresa do palestrante, que de repente tem mais pessoas, vai ter das outras empresas de qualquer outro segmento. Essa participação, ela vai ser cada vez mais fundamental. Acho que a gente, para case, a gente vai ficar olhando para isso a partir de agora. Tem muitas empresas que fazem isso muito bem. No Brasil tem a Duolingo que faz bem. Eu já citei casos da Arezzo, que tem programas de influenciadores e vão treinando essas pessoas. Mas também já conversei com empresas que disseram, eu até prefiro que eles não falem.
Porque amanhã ele faz uma bobagem. aí ele vai Então tá treina relacionando. o rapaz que ele não fará bobagem, né? Então o entendimento, ele é longe. Não adianta a gente citar 10 ou 15 ou 20, porque ainda é um universo muito pequeno diante da quantidade de empresas. A gente está falando com o Sebrae antes. Os pequenos negócios dominam o país. A quantidade de empresas que entendeu o contexto, a participação, a presença, a estrutura que devem criar para sua comunicação digital ainda é muito pequena. Sim. Não é assim, eu abro meu Instagram e todo mundo faz. Não é verdade. Você tem uma quantidade de pessoas que fazem, que são as que mais se movimentam, você acabou interagindo mais com elas, o algoritmo te entrega mais elas, e teu universo parece que está todo mundo botando a cara e falando, não está. Aí você vai dizer o seguinte, ótimo, então que bom, eu não faço, está tudo bem. Não, você está perdendo uma oportunidade. Isso é oportunidade, as pessoas não estão fazendo aí. Então, começa, dá tempo, não é tarde. Todo mundo faz. Vamos lá. A gente tem 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões de brasileiros, nós temos 2.000 palestrantes cadastrados na Polo. Olha o tamanho do mercado gigantesco que você fala, todo mundo faz. Então, um palestrante que não está fazendo, pelo amor de Deus, não é todo mundo que faz e comece a fazer, por favor, né? Porque todo mundo é muita gente. E quando a gente fala sobre percepção de valor, a gente tem que entender alguns pontos. Quando a gente falou sobre autoridade, como é que você vai, por exemplo, a gente viveu muito tempo numa área de TV. Muitos atores ainda são novos e que começaram na TV numa época que a rede social era incipiente. Eles têm uma autoridade muito grande carregada lá de trás. Sim. São disputas diferentes de acontecer. Agora, é a mesma disputa de alguém que está aparecendo numa rede social contra alguém que não aparece. Esse que não aparece, ele pensa o seguinte, mas eu sou tão melhor que esse. Se as pessoas não te percebem assim, não vai vender. E será que é tão melhor? Pode até ser. Mas esse entregou bem, entregou o que precisava, entregou justo, fez um belo trabalho. Mesmo que esse realmente seja um pouco melhor. Mas esse é o percebido. Ele teve a chance. Então, eu falo sobre isso, inclusive é o nome de uma das palestras minhas que está acontecendo muito agora, que é o Seja o Próximo Idiota. Que a relação é essa. O Seja o Próximo Idiota, ela só é a minha história. De ficar olhando embaixo das cobertas, todo mundo fazendo, e achando que todo mundo estava errado. Falava mal, se vestia mal, tinha sotaque, que nem eu, do sul ou de outro lugar. Que o conteúdo era ruim. Eu achava que todo mundo era idiota. Eu já fui o... Sabia que eu já fui o maior analista de idiotas do Brasil? Eu nunca ganhei nem R$1 por causa disso. Aí eu pensei assim, tá legal, sou o melhor analista, mas não ganho dinheiro. Eu falei, vou ter que me mexer. Aí comecei a fazer. E comecei a melhorar meu resultado. Eu tenho certeza que hoje alguém olha para algum vídeo meu, pode olhar para esse corte de podcast e pensar, cara, esse cara é um idiota. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora aqui tá tudo bem. Mas eu sou um idiota ganhando dinheiro. Exato. Toma. E você tá aí sendo um idiota e não ganhando. E se alguém te chamar de idiota um dia, não se abale, você tá no caminho certo. Lembra desse Agradeça. Agradeça. Nossa, então eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Segundo a minha ex e minha mãe, olha, eu tô quase lá. Tá no caminho certo. Tá vendo? Tá vendo aí? Por isso Tá no caminho certo. Acabou, Por isso que muitas vezes o Seja o Próximo Idiota, ele começa com um convite e depois de tudo que a gente falou aqui, ele acaba não sendo mais esse necessariamente convite. Eu até peço para que esse convite mude, então eu não quero mais te convidar para ser um idiota. Eu peço a licença para o público para a gente mudar isso. E aí o público autoriza e eu faço um outro convite. E o convite é, qual idiota você quer ser? O que produz ou o que só assiste? Eu sempre falei, assim, você está sendo julgado. Se você fizer ou se você não fizer. Aí basta você querer saber onde você vai estar. Se você vai querer continuar onde você está ou se você vai querer ter um resultado e chegar em algum lugar. E Bruno, julgar fala mais sobre nós do que sobre os outros. Sim, total. Então, se a gente começar a entender que o julgamento daquela pessoa, ela tá falando mais sobre ela do que sobre mim, agradece, não dá bola e segue. Alguma coisa vai ser construtiva, mas de verdade a maioria não é. No contexto do marketing não é. E às vezes não é tão também maldosa, mas eu vou te dar um exemplo muito simples. E aconteceu essa semana porque acontece sempre. Eu vou ajudar alguém a se movimentar. Pode ser um palestrante, mesmo que ele tenha uma presença de palco, mas as pessoas não estão acostumadas a ver ele na tela. Sim. E aí ele aparece na tela. Ele sai por aquela porta, a primeira coisa que olham pra ele diz assim, agora tu virou um blogueirinho? Tu entende que ninguém tá te dando uma facada, mas pra ti parece que é. Parece que é.
E aí aquele passo que você deu para frente já te leva 10 para trás. E aí você pensa, o que aquele Marcos desgraçado me pediu para fazer? E aí já começa a botar em xeque se aquilo foi, se era certo, se não era. Isso acontece para o palestrante, para o empreendedor, para a lojinha, para todo mundo. Para todo mundo. Então eu preciso entender o que é que constrói, o que não serve para nada e o porquê eu estou fazendo isso. Que, aliás, o porquê tem um parênteses também importante, porque a gente fala porquê sobre propósito e muitas vezes é difícil. Propósito é uma coisa difícil, né? Ah, teu propósito. É difícil. Então, substitui isso de uma maneira muito fácil para você levar. Ah, você não tem um propósito claro, não tem um porquê você vai fazer isso? Tudo bem. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, nós três, quem está vendo isso, todo mundo teria um porquê fazer uma coisa diferente hoje. Você, muito mais do que um porquê. família, filhos, amigos, as pessoas... Então, vai pelo porquê. Faz alguma coisa diferente, coloca a cara, distribui esse conteúdo, compartilha, ensina, porque o porquê a gente tem. Então, nem que seja por nós mesmos, né? É um Sim. quem muito importante. Com certeza. Que lindo! E pra gente encerrar isso aqui, queria só deixar a frase de Leila Navarro, que ela fala: Demais. se alguém estiver falando merda no seu ouvido, só pense assim, é inveja, e segue a vida. Boa. Simples. Muito simples. É inveja. É isso. Parafraseando meu amigo Alisson Castro, ele diz assim: uma pessoa para não gostar de mim e criticar o que eu faço, ela só pode não prestar. Pronto. Já era. Eu vou com mais uma. Vai. Vou com mais uma que eu gosto de acabar com essa mesmo e que seja realmente um ponto de incentivo para muitos que querem começar nessa carreira como palestrantes. É difícil, é um desafio, é corrida. Sim. As pessoas entendem que ganhar dinheiro com palestra é os seus 50 minutos no palco, mas tá muito longe de ser isso, né? Começa bem antes. Sebrae me ensinou já todas as durezas da vida, de logística e tudo mais que acontecem. Eu moro no Rio Grande do Sul, rodo muito, o Rio Grande do Sul é muito grande. Então é muito fácil fazer uma logística de 8 horas para ir, 8 horas para voltar dentro do estado lá, né? Porque é ponta a ponta. Sim. Então, para que seja um estímulo para que as pessoas comecem a movimentar, vou deixar uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, o que me preocupa aqui não é o que as pessoas estão falando, não é o que o seu concorrente fala, mas é o que você ainda não fala. Esse é o Perfeito. ponto. Perfeito. Que lindo, cara. que Maravilhoso. lindo. Nossa, muito reflexivo eu tô saindo daqui. Hoje você aprendeu pra caramba, hein? Demais. Demais. Nossa, como eu aprendi. Muito, muito mesmo. Tô esperando. Tem uma piada muito errada aqui no... Deixa eu cortar já, né? Você Tem uma piada muito errada, A mas gente tá- foi tão bem tá até tão agora. lindo, cara. Tá tão bem até lindo. agora. Melhor não. Segura, Eu me acho segura. que tem que falar. Eu recém falei para não ficar... Marcos, Me segura. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, Obrigado. por ter trazido todo esse conhecimento, essa experiência vivida também, né? Que é importante a gente falar de tudo que os palestrantes viveram para os outros palestrantes poderem aprender também. Muito obrigado. Já fez um Jamerson? só de perrengue, assim, de coisa assim, ó. Só- Ainda não. Pô, me convida. Ainda não, mas a gente quer fazer. Vai trazer Mas uns primeiro 3 palestrantes, assim. A gente tá trazendo bastante Tá. conteúdo ainda pros nossos palestrantes. Vamos animar a galera. Primeiro vamos falar as coisas boas, depois Tá. a gente fala as coisas ruins, que são engraçadas. Não é ruim, mas São vivências, é a vida, experiências. É a sim. vida ali. Mas a eu gente quer trazer, sou a gente vai parceiro. fazer outros e trazer os palestrantes que já vieram. Boa. Show? Obrigado. Fala pra gente como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. De todas as formas, me encontrarão como Marqueteiro Confesso. Marqueteiro é com K, é uma marca, né? Eu sempre costumo dizer, não é um erro de português, é uma marca. Então, no Instagram, LinkedIn, no meu site, vão encontrar o canal de YouTube. Pô, vai ser um prazer continuar esse papo. Se vocês tiverem dúvidas, vamos lá, que a jornada segue aqui, né? O ciclo, ele se fecha, mas não se rompe. Então, seguimos juntos. Isso aí. Jamerson. Que alegria. Ó, obrigado demais pelo convite. Foi massa te conhecer, Marcos. Valeu, gente. Aprendi muito, foi aula. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Fico muito feliz. E eu aprendi uma coisa muito importante hoje aqui, que é se comunique com as pessoas, o seu público, aonde o seu público está. Ó. Não sei o que, RH, LinkedIn, entendeu? Público aonde está. Então, Sempre. a partir de hoje, eu estarei no OnlyFans. Porque é o meu público. Eu sei o que vocês querem de mim. Vocês querem o meu pezinho que eu não sinto nada. Eu sei. Pé do pé dormente, pack do pé dormente. Eu sei o que vocês querem, eu sei. Então, ó, meu Instagram é pobrefree,
pobre de Pobre Free de Liso, tá lá. Eu não posso colocar meu nome no Instagram porque o INSS tá atrás de mim. Aí eu boto Pobre Free, você me encontra lá. Então, quer me seguir? Pobre Segue Free. lá, tem link na bio pra todas as redes sociais, canal do Instagram, agenda de shows e tudo. E vou botar o link do OnlyFans lá também. Massa. É isso. Bom, gente, agradecer você que ficou aqui com a gente até agora. Obrigado por você fazer parte dessa construção aqui. E se você é um palestrante que está começando agora ou conhece alguém que está começando agora e precisa ouvir esse papo, que foi maravilhoso, já encaminha para ele para poder divulgar aí o nosso podcast e também ajudar os seus amigos palestrantes. Valeu, não esquece de comentar aqui, compartilhar esse podcast. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.